Olá pessoal, estamos de mais um vídeo aqui no canal Língua de Cobra, né? Falando sobre as serpentes, trazendo conteúdo novo, novidades para vocês, artigos científicos de uma forma acessível para todos, né? Tenho percebido nos grupos que, mesmo que não é da área, muita gente tem curiosidade sobre esses animais. Esse é o objetivo do canal, tá? É o nosso terceiro vídeo, terceiro e último, não sei, né? Depende aí de vocês, né? A gente pede como forma de incentivar a gente a produzir novos vídeos, que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam. E mandem perguntas aí para o e-mail que está na tela. A gente responde talvez em forma de vídeo, ou uma hora faz uma live com todas as perguntas e assim por diante, ok? Então vamos nessa. Esse vídeo vai falar sobre quantas serpentes a gente tem no Brasil e quantas delas são peçonhentas ou de importância médica. Já vamos ver o que significa isso, tá? Então vamos que vamos. Olha só, então a gente tem hoje 430 espécies de serpentes, tá? 430. Essa lista de serpentes é bastante interessante, está disponível, você consegue baixar gratuitamente na internet. Ela sai em torno, a cada 2 anos ela é renovada, né? Ela é revisada, né? Então nós temos sempre espécies novas sendo descritas e tudo mais, tá? Então, com base nesse estudo que saiu em dezembro passado, final do ano passado, tá? Então eles saem inclusive com a distribuição geográfica por estado, né? Bem interessante, tá? Esse material. Quantas são de importância médica? 70 espécies. Então olha lá, das 430, apenas 70, né? Bem menos da metade, né? São peçonhentas. Se a gente distribuir isso em termos de Brasil, né? A gente vai encontrar assim, a esmagadora maioria das serpentes não é peçonhenta. Não que a gente deva matar as peçonhentas, né? Mas as outras acabam levando a fama das pessoas por falta de conhecimento, né? Como eu já ouvi ditado dizendo que cobra boa, cobra morta, né? E não é bem assim, né? Elas têm grande importância aí na natureza, tá? Então vamos falar o que é serpente de importância médica. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Geralmente a gente falava em animal peçonhento e não peçonhento. E tem agora esse termo serpente de importância médica, vamos chegar lá, tá? Então vamos lá. Um exemplo de animal não peçonhento, né? Então é um animal que tem veneno, mas não tem capacidade de inocular, né? De injetar esse veneno na vítima, né? Um exemplo é o do sapo, né? O sapo cururu, que tem essas glândulas. Vocês percebem que tem aqui uns furinhos, né? Tem umas aberturinhas que é onde o veneno vai sair, né? Mas ele só vai atingir, intoxicar o predador, por exemplo, se ele for lá morder e apertar, né? Ele não tem como fazer injetar isso no animal, só se ele tentar morder, ele vai acabar engolindo e se intoxicando com veneno, tá? Muitas pererecas também tem na pele, né? Mas elas também não tem como estar inoculando isso aí, tá? Só a título de curiosidade, né? Esse aqui é um sapo que ocorre na Amazônia, né? O Rebugutatus, ele tem no mesmo esquema, né? Que na foto anterior, aqui atrás dos olhos, as glândulas de veneno, e ele tem a capacidade de ter uma musculatura que contrai, né? E ao contrair, ele tem a capacidade de esguichar esse veneno, como aparece na imagem. Ele, inclusive, como essa glândula fica bem posicionada na parte de cima da cabeça, né? Ele, como está na foto, ele está meio inclinado, né? Então ele faz justamente para atingir, né, a possível presa. Mas também, se pegar nos olhos, pode causar uma irritação, ou se entrar na boca, né, da pessoa, do animal, né? Mas, então, mesmo assim, ele continua sendo um animal não peçonhento, ok? Então tem veneno, mas não tem como inocular, injetar, tá? E tem os animais peçonhentos, por exemplo, as serpentes, as aranhas, os escorpiões têm veneno, tem uma substância tóxica e tem como injetar, inocular isso na vítima, ok? Então esses são animais peçonhentos. E por que tem essa categoria de serpentes de importância médica? Porque a gente tem uma série de serpentes no Brasil, né? Um exemplo são muitas das cobras cipós,
que elas têm, diferentemente dessa foto anterior, né, que as jararacas, cascavéis, surucucu, pico de jaca, né, que tem um dente posicionado na frente, né, e é como uma seringa fechada, como a gente vê, né, como se fosse uma seringa de injeção, né, uma agulha de injeção, perdão, né, a agulha vai na ponta da seringa. Então, diferentemente delas, elas têm um dentezinho maior aqui, ó, no fundo da boca, tá? E ele não é totalmente fechado, né? Ele tem uma ranhura, né? Uma canaleta por onde esse veneno escorre. Então ele não é como se fosse uma agulha de injeção. E para ele conseguir envenenar uma pessoa ou colocar esse veneno, ele precisa morder uma extremidade, né? Os dedos, por exemplo, ou ela morde e vai abocanhando até conseguir cravar, né, esse dentinho lá atrás. Então, mesmo nos casos dos acidentes que acontecem, né, os efeitos geralmente são leves a moderados. Às vezes uma alergia, uma coceira, uma dor, às vezes um pequeno inchaço, né, isso depende da sensibilidade de cada um também. Acaba acontecendo isso, mas nada de mais grave. Isso no Brasil, tá? Na Ásia, na África, a gente tem serpentes com esse tipo de dentição que a mordida pode ser fatal, tá? Tô falando isso em Brasil. Então, essas serpentes, mesmo tendo um dentinho e tendo uma substância tóxica, né? A gente pode dizer que é polêmico, né? Que seria peçonhenta também. Então, por que são de importância médica? Então, a gente considera só aqueles animais ali que eu dei um exemplo antes, as cascavéis, jararacas, surucucu, pico de jaca e as corais. Essas são as, a gente vai ver na sequência, são 4 gêneros com as quais o Instituto Butantan e outros institutos produzem o soro contra o envenenamento. Contra essas espécies que eu falei agora, que tem esse dentinho lá atrás, não existe produção de soro antiofídico, tá? Porque não há necessidade. Como eu falei, são casos muito escassos e o que acontece não tem gravidade nenhuma, tá certo? Aqui só uma foto de um boídeo, né, da família boídeo, é a mesma família das jiboias e das sucuris, né? Então eles não é peçonhento nem venenoso, porque não tem veneno nenhum, né? Mesmo que tivesse, não teria como inocular, porque os dentes são fechados, não são canaliculados nem nada. Mas, como são animais grandes, com dentes pontiagudos, e são animais fortes, né? Imagina uma jiboia e uma sucuri, a mordida pode machucar bastante, tá? Esses dentes nas sucuris e nas jiboias são mais curvados para trás, para justamente prender, segurar a presa. É bem doloroso, né? Eu nunca levei, mas já conversei com pessoas que tiveram a mordida desses animais, é bastante dolorido, tá? Além do que, tem bactérias, né? Muitas bactérias na boca da serpente, pode ter algum probleminha nesse sentido também. Então a gente distribuindo nos 4 gêneros, né? Nós temos aqui as bótrops, que são conhecidas como jararacas, tem variações de nome regionais, mas vamos colocar como jararaca. 28 espécies distribuídas no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro a gente tem jararaca, tá? Que ficou meio escondido, Micrudus, que é o gênero das corais verdadeiras, né? Nós temos quando a gente chama de mônades, né? Anéis pretos, e em tríades, né? Quando são, em vez de um, aparece 3 anéis, tá? E tem serpentes amazônicas que são completamente escuras por cima, bem. Se você for para a Amazônia um dia, e cuidado, né? O pessoal está acostumado. A coral é vermelha e preta, os anéisinhos. Ela tem uns bichos bem diferentes, você pode se confundir, tá? Para não brincar com coisa séria. Também distribuída em todo o Brasil, tá? 35 espécies bem distribuídas. Temos a laquesis, né, que é surucucu pico de jaca, né? Ela ocorre no que sobrou de Mata Atlântica do norte do Rio de Janeiro para cima, apesar de que parece ali já não se tem muito registro desses animais, né? São animais grandes, pode chegar até 3,5 metros, e gostam de áreas com mata bem preservada, o que está bastante difícil nessa região que eu falei, né? E ocorre também na Amazônia, né?
todos os estados que compõem a Amazônia. Então, só para ter uma ideia, eu fiz um curso com o professor Paulo Bernardi, que tem também um canal aqui no YouTube, e ele trabalha há 20 anos na Amazônia, em áreas muito bem preservadas, bem distantes dos grandes centros, né? Em 20 anos ele viu 5 dessas, tá? Então, poucos acidentes que são causados por ela, tá? E temos a cascavel, né? Que tem o chocalho, né? na ponta. Então nós temos uma espécie com 6 subespécies, né? Então a Crotalus duriçus, temos aí a Crotalus duriçus, duriçus terríficos e assim por diante, né? Para quem não é do ramo, né, uma subespécie, né, seria, digamos assim, uma espécie que precisaria de mais estudos, né? Porque tem características muito semelhantes entre si, mas não dá para dizer que é a mesma espécie, né? E não tem diferenças o suficiente, às vezes, para dizer, não, olha, essa é uma espécie separada. Então, subespécie fica uma coisa meio um animal que carece mais estudos, tá? É um bicho que não gosta de florestas úmidas, então não tem na floresta atlântica, amazônica a gente não encontra. Bicho de cerrado, caatinga, enfim. Ele só não ocorre ainda, né, no Acre e no Espírito Santo, né, mas é um bicho que se derrubou a mata, né, ele está numa área aberta e a mata vai sendo derrubada, ele é um bicho que vai invadindo muito, ele se amplia muito a distribuição geográfica desse animal pelo Brasil, né, o pessoal que acompanha isso vê isso ao longo dos anos, tá? Então, a cascavel é uma espécie e a surucucu também, tá? Lembrando ali as outras jararacas tem 28 e as micrurus corais tem 35, né? Muito mais bem representadas. Tem um trabalho, pessoal, que também está na internet disponível, né? Um monumental, fantástico, fora de série, né? Que é um atlas das serpentes brasileiras, onde aparecem mapeadas, né? Os pontos onde tem registro desses animais, tá? Então, não aparece junto nessas serpentes de importância médica que eu acabei de falar 5 espécies de serpentes, tá? Que são parentes da jararaca e outras são meio parentes, vamos dizer assim, das corais, tá? Mas eu vou mostrar por quê. Porque eles ocorrem geralmente em ambiente na extremidade da Amazônia, perto de outros países, quase na fronteira, né? E os registros são pouquíssimos registros a gente vai ver na sequência, tá? Mas então falando, né, das que o Ministério da Saúde e mais considera, seriam 65 espécies, mas temos mais 5 que são essas que eu vou falar rapidamente agora, tá? Então temos a Leptomicrurus coralis, né, parente da coral. A gente vê aqui, olha só, um ponto aqui, 2 pontos aqui, quase fronteira, praticamente 4 pontos, né, de 4 registros desse animal, e mais para a extremidade aqui da Amazônia, quase fronteira com os outros países da América do Sul, ok? Temos a Leptomicrurus narducci, né? Ela tem esse dorso escuro por cima e por baixo ela tem essas marcas laranjas por baixo do corpo, tá? Olha só, aqui a gente tem um registro para o Brasil apenas no Acre, né? Um registro e o resto nos países vizinhos aqui do Brasil, na América do Sul, tá? A Leptomicrurus escutiventes também é mais escura, até parecida com a outra, né? Só a diferença um pouco da coloração aqui na parte ventral. Também temos aqui, ó, 3, 4, 5 registros no Brasil, e mesmo fora do Brasil são pouquíssimos registros feitos, tá? A Botocrófias Neoprora, né? As Botocrófias também são chamadas de jararaca bicuda, né? Porque ela tem essa ponta do focinho levemente levantado, assim. Isso aqui tem um pouquinho mais de, né, alguns pontos a mais, às vezes assim, acho que são 14 pontos aqui, né? E a maioria dos registros feitos aqui fora do Brasil, tá?
E a outra espécie, que é a Microphthalmus também, olha só, um registro só aqui para o Brasil e uma série de registros fora, tá? Então lembrando, né, se a gente considerar aquelas dos 4 que eu falei antes, são 65 espécies, mas essas também são peçonhentas, a gente coloca junto mais 5, 70, ok? Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido, né? Façam aí suas perguntas no e-mail, se inscreva, curta, compartilhe, me ajuda aí, ó, como diz o Datena, né? Que a gente possa produzir mais vídeos aí. Abraço, até mais.